dos senhores, soberano Deus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. E homem se fez varão de dores, servo sofredor, padeceu, sim, Jesus padeceu. Da glória, cante. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, soberano Deus, é Jesus, é Jesus. É Jesus. Descer da glória e homem se fez varão de dores, servo sofredor, padeceu, sim, Jesus padeceu. Sim, Cristo entregou sua vida de forma espontânea, ele a deu. Ninguém poderia obrigá-lo, foi seu próprio amor que o moveu.
Graça e paz. Amanhã, no nosso culto profético, nós teremos a ministração do pastor Danilo, a primeira vez que ele ministra em nosso meio. Ele é de Curitiba e ele vai estar ministrando então amanhã, às 8h30 da noite, online somente, tá? No sábado é a ministração aos jovens, às 18 horas, lá na Granja Viana. E presencial, claro, né? E no domingo também, os cultos normais, tanto às 10 como às 18 horas, presencial e online. Segunda-feira é aula de seminário, matéria evangelismo com o pastor Jonathan, a terceira e última aula. E na terça é o nosso curso de obreiros, módulo 4, 8h30 da noite, quarta-feira, é o nosso Café com Deus, que vamos comentar sobre o Ministério Infantil, os projetos para outubro, para as crianças e o evento que tivemos com as crianças, tá bom? Na quarta-feira. E quinta, a célula online sempre, né? Bom, eu vou pro resumo aí. Tá. Repetindo, prioridade da célula ou da igreja em geral, do teu ministério, do meu, é salvar os perdidos. É salvação, né? Salvação eterna. E nós temos que aprender a respeitar o ministério um do outro, trabalhando em equipe. Nós somos o corpo de Cristo, então um precisa do outro, tá? E é essencial, nesse período que Jesus está para voltar, a busca diária do Senhor. Incentivar que todos busquem diariamente ao Senhor e tá investindo o teu tempo para quem? Para aqueles que querem buscar Deus, tá? Muitos não querem, então paciência, mas vai atrás daqueles que querem ao Senhor, querem te ouvir, querem aprender contigo, tá bom? Bons pais espirituais, bons líderes, são aqueles que dão atenção, o desejo também de gerar novos filhos no reino de Deus, equipar os filhos de Deus através das programações, incentivo, oração, tá? E aprender a delegar também. Não é uma coisa simples, mas a gente tem que aprender a delegar e confiar com aqueles que a gente trabalha junto, tá? E vamos gastar mais tempo em intercessão. Isso que Deus tem nos orientado. Vamos gastar nas células um tempo maior de orar pela nação, orar pela igreja, orar pelos pastores, orar pelas famílias, tá? Gasta mais tempo, tá? É importante. Na semana passada nós comentamos que para que sejamos um ministério de impacto para 4 gerações, como Jesus fez, né? Ele impactou primeira, segunda, terceira, quarta geração, tá? Agora hoje vamos ver um outro exemplo, mas para nós, né? O exemplo do apóstolo Paulo. A primeira geração foi ele mesmo, né? Jesus teve Paulo como primeira geração. Primeira geração é você, tá? Que você tem que ter a experiência com o próprio Jesus, é essencial. Então você se torna a primeira geração. A segunda geração ele cita como Timóteo. Paulo gerou outros de segunda geração, mas o mais importante deles foi Timóteo, que ficou fiel até o fim, tá? E a terceira geração de Paulo, ele tem um versículo que citou para Timóteo: e o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis. Ensina a Timóteo também a buscar homens fiéis, como ele teve. Muita gente o abandonou, tá? Muitos. Só que ele teve essa experiência, ele transmitiu essa dica para Timóteo, dizendo: olha, confie em homens leais, fiéis, que sejam idôneos, para que também ensine os outros aquilo que você está ensinando, né? Então, Paulo é a primeira geração de Jesus, segunda geração, quer dizer, primeira geração é você, segunda geração que Deus te deu um Timóteo, ou 2 ou 3, terceira geração, pessoas confiáveis, e a quarta geração, essa quarta geração, aquelas pessoas que são geradas pelas pessoas confiáveis, tá?
Então, a dica de hoje é isso, tá? Deus abençoe a célula. Tchau. Graças e paz, irmãos. Nesse domingo cedo na Flórida, meditamos sobre algo que Filipenses 4:7 diz. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. E a pergunta fica, como podemos alcançar essa paz que excede todo entendimento? Só tem uma maneira de nós alcançarmos se obedecermos o que Provérbios 4:23 diz, que acima de tudo, guarde, ou em outras versões, vigie o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. E o que é isso, guardar e vigiar o seu coração? É guardar e vigiar os seus pensamentos, pois é onde o inimigo mais nos ataca, é nos nossos pensamentos. E dá um trabalho danado manter a nossa mente em ordem, é difícil e nós precisamos dominá-la, porque muitas vezes nós cremos certo, mas pensamos errado, e fruto disso abala toda a nossa vida. 1 Pedro 2,11 diz, amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros que vos abstenhais das concupiscências carnais, que o que combatem contra a alma. E a alma é onde estão os nossos pensamentos. Então, pense nas coisas do alto. Leve cativo os seus pensamentos a Deus. Desta maneira você alcançará a paz que excede todo entendimento. Deus abençoe. Excelente célula. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Somos aqui da Igreja do Ressaca. E nesse domingo quem ministrou foi nosso irmão Vinícius. E o tema que ele trouxe para a palavra é batalha espiritual. Amém? Ele citou Gênesis 3, né, que desde o início, né, o inimigo ele tenta fazer oposição a Deus. Não é verdade? Porque Satanás ele é o que? Ele é o pai da mentira. Então ele tentava enganar, né? Ele enganou Adão e Eva. E ele citou também Efésios 6:12, né, que nós temos que identificar os nossos inimigos. E a nossa luta, a minha luta e a sua luta não é contra o nosso irmão, mas sim contra potestades, principados, dominadores, né, forças espiritual do mal. Então a nossa luta não é contra as pessoas, mas sim principados e potestades. Por isso nós temos o que nos discernir, nós temos que nos revestirmos, né, buscar na palavra do Senhor, estar debaixo da cobertura, né, da igreja, estar, né, debaixo de autoridades espirituais e nunca, né, nos expormos, não queremos, né, sermos independentes, mas ser o que? Dependente do Senhor. Amém? Deus abençoe. Queridos, graça e paz. No último domingo de manhã na Vila Iná, a Rosângela ministrou a palavra e compartilhou com a gente sobre a importância de ouvir a voz do Senhor e obedecer. E nesse contexto ela falou a história de dois homens, um deles é o jovem rico, que aparece lá em Marcos 10, do 17 ao 27, e a história de Zaqueu, que está lá em Lucas 19, do 1 ao 9. São histórias que acontecem em sequência, e logo depois do Senhor Jesus contar a parábola do fariseu e do publicano, porque realmente são exemplos práticos daquela história do fariseu e do publicano, né, do religioso e daquele que não era tão bem visto na sociedade. Mas o jovem rico, ele representa mesmo esse religioso, porque ele confiava em seus próprios recursos e no fim ele acabava idolatrando o próprio dinheiro. E ele não conseguiu abrir mão daquilo que ele tinha para seguir o Senhor Jesus. Já Zaqueu, ele confiou totalmente no Senhor Jesus e voluntariamente ele dividiu a própria riqueza e inclusive restituiu aqueles que ele havia extorquido. E fica a pergunta para a gente, né? Do que será que a gente mais tem dificuldade de abrir mão pelo Senhor Jesus? Mas para abrir mão, o que a gente precisa é confiar totalmente nele. Deus abençoe os irmãos e tenha uma excelente célula. Quem está disposto a ser um vaso novo, erga sua voz, vamos adorar a Ele nesta noite. Tu és minha canção e eu te louvarei e eu te adorarei.